Bom, para o bloco de circulatório, eu escolhi falar sobre a lâmina 31 e, de praxe, o primeiro passo antes de começar a descrição, de fato, das alterações é identificar o que a gente está visualizando nessa lâmina, quais são as estruturas presentes nesse corte histológico, porque isso é o que vai guiar a nossa análise do que está alterado, quais são as alterações morfológicas apresentadas e causadas pelo processo patológico, qual é o processo patológico enfrentado. Então, tudo isso se baseia na identificação do que a gente está vendo. Então, já nessa visão mais ampla, o que a gente pode identificar são algumas estruturas aqui, né? Então, tem essa estrutura mais central, mas ela está circundada por outras estruturas menores, porém semelhantes. Então, nessa estrutura central, a gente pode identificar que se trata de um vaso de grande calibre, de um calibre bem grande mesmo, e que está circundado por vasos de menor calibre, que são mais discretos, mas ainda assim são marcantes na visão geral dessa lâmina. É notável que em todos esses vasos a gente encontra um material estranho no lúmen do vaso. Eu digo estranho porque não é comum da gente encontrar, não é o que se espera numa condição normal do vaso, o lúmen obstruído por um material, por alguma estrutura. E a gente encontra nos três vasos, é relativamente semelhante, porém apresenta algumas questões diferentes. Então, antes de descrever de fato esse material, que é o que vai ditar o processo patológico que a gente encontra nesse corte, vamos entender de que vaso se trata, né? Porque isso também é importante para identificação das alterações e também a caracterização desse material. Então, se trata de uma veia ou de uma artéria? É isso que a gente vai entender agora. Então, dando um zoom aqui nesse vaso, eu escolhi esse vaso menor porque eu acho que ele vai caber bem aqui na tela e vai dar para ver as características que eu quero citar. E, bom, então, qualquer vaso, independente de ser uma veia ou uma artéria, tem algumas características comuns, que são, no caso, a presença de túnicas, né, de camadas ali compondo a parede desse vaso. Então, por exemplo, aqui a gente encontra a túnica íntima, que é essa mais rente ao lúmen, ela é bem fina, né? E justamente ela está intimamente ligada ao lúmen do vaso. Ela é seguida de uma túnica média, que representa toda essa camada aqui. Ela é uma camada um pouco mais espessa, composta por fibras musculares, né? Um conteúdo muscular. E, por fim, a parte mais periférica é composta pela túnica adventícia, né? Que é essa região aqui. Isso é comum a todos os vasos. Porém, o que a gente pode usar com base nisso para identificar que vaso é esse? Então, por exemplo, aqui a gente consegue identificar que se trata de uma artéria, porque, em relação a isso das camadas, a gente tem aqui a presença de uma camada média, né, da túnica média, com uma espessura maior em relação às outras. Isso, no caso, uma análise proporcional. Então, ela é uma camada mais espessa em relação às outras, é a camada que chama mais atenção. Então, isso já é um indicativo de que se trata de uma artéria. Além disso, e aí sim eu acho que essa é uma característica definitiva, aqui na túnica íntima, a gente consegue visualizar a presença de fibras elásticas. Elas são percebidas por essa serpentina rosa que circunda o lúmen do vaso. Isso aqui representa as fibras elásticas, as fibras de elastina presentes na artéria, que são muito características. A gente também visualiza essas fibras elásticas aqui na túnica adventícia, né, indicando que é uma artéria elástica, mas essa serpentina rosa de elastina na túnica íntima é característica de uma artéria. Então, a gente pode visualizar que isso se repete também nos outros vasos que a gente visualiza. Então, aqui a serpentina rosa, a túnica média, no vaso de maior calibre também, embora que seja um pouco mais complicado de mostrar, mas a gente visualiza essa serpentina rosa e, enfim, o que indica que se trata de artéria nos três casos, né? Artérias nos três casos. Agora, mais especificamente falando sobre o material que a gente encontra dentro do lúmen desse vaso, que é o que vai descrever, de fato, o processo patológico encontrado.
Então, a gente vê que tem algumas diferenças no material composto dentro desses vasos, e por isso eu vou começar falando novamente sobre essa artéria aqui, que foi a que eu usei para caracterizar uma artéria, porque esse material é um pouco mais simples, no caso a descrição, e vai ajudar a guiar a descrição dos outros. Então, aqui, o que a gente pode verificar é um material relativamente homogêneo, eosinofílico, e que está firmemente aderido à parede do vaso, firmemente aderido à parede da artéria. Isso já é um indicativo de que a gente está visualizando, a gente está de frente para um trombo. Esse trombo, ele é composto de plaquetas, fibrina e também pode ter algumas hemácias presentes. Além disso, a gente consegue ver algumas células basofílicas também, que podem ser células inflamatórias que ficaram retidas nesse trombo durante a sua formação. Mas isso é comum, pode ser encontrado e tá tudo bem. E, bom, como esse trombo está encontrado dentro de uma artéria, firmemente aderido à parede do vaso e tem essa morfologia, a gente pode dizer que se trata de um trombo mural. Ele está ocluindo quase todo o vaso, né? Quase todo o lúmen do vaso, mas não totalmente. E aqui a gente já vê um pouco o início do processo que a gente vai identificar mais claramente nos próximos vasos, que é o que eu vou descrever agora. Então, resumindo aqui, o que a gente encontra, então, é um trombo mural, porque está presente numa artéria, ele está firmemente aderido à parede do vaso, que é uma característica típica de um trombo, e tem essa característica típica de uma massa eosinofílica relativamente homogênea e, nesse caso, tem a presença de algumas células inflamatórias. Agora, falando então sobre os outros vasos, e aí nesse caso eu vou usar o vaso maior para descrever, mas é muito semelhante, inclusive semelhante a também aquele início do processo que eu mostrei no outro vaso. Então, aqui, a gente vê que também é possível visualizar uma massa eosinofílica aqui, porém, ela não é homogênea, porque a gente encontra aqui regiões com uma morfologia diferente, com características diferentes, aspectos diferentes, sem contar que a gente encontra aqui espaços, né, que impedem a continuidade desse trombo. Bom, ele, ainda assim, né, se trata de um trombo mural, porque ele está presente numa artéria. Ele está firmemente aderido à parede, embora a gente encontre aqui esse espaço vazio que interrompe a continuidade e que tem a ver com o processo que a gente está visualizando. Mas, né, ele tem, então, esse material que eu falei que é um pouco diferente. Então, analisando mais de perto, a gente consegue perceber aqui, né, como eu disse, aquele material semelhante ao anterior, então, uma massa eosinofílica, que aqui não tá mais tão homogênea porque tem essas interrupções aqui que a gente encontra, mas também aqui a composição vai ser basicamente plaquetas, fibrina, algumas hemácias. A gente vê que, por exemplo, nessa região aqui a gente não tem a presença daquelas células inflamatórias, né, tão presentes. E, enfim, passando aqui para essa região, a gente vê esse material muito diferente, com um aspecto muito diferente desse. O que isso indica? Nesse caso, a gente percebe também que nesse material, a gente tem aqui a presença bem marcante dessas células basofílicas, porém elas são células fusiformes, células alongadas, que no caso representam fibroblastos. Fibroblastos que estão secretando tecido conjuntivo aqui, que é o que a gente encontra. De onde vêm esses fibroblastos? Esses fibroblastos, eles migram realmente da lâmina basal, né, da parede do vaso, do endotélio. E nesse caso, essa migração de fibroblastos indica que a gente está tendo, como consequência desse processo de trombose, a organização do trombo. Parece estranho dizer que é uma organização, mas é o que está acontecendo. Então, nesse caso, o que busca fazer para tentar desobstruir esse vaso, não desobstruir por completo, mas melhorar a situação,
é formar novos vasos a partir da formação de fendas nesse trombo, que, como eu disse, interrompem a continuidade dele. Então, esse processo de fendalização ele é iniciado pelos fibroblastos, que migram da lâmina basal do endotélio para a região do trombo e começam, então, a secretar o tecido conjuntivo que vai compor a lâmina basal dos novos vasos, entre aspas, que serão formados. Eu digo novos vasos porque realmente ele vai ter a estrutura de um vaso. Então, vai migrar o fibroblasto, vai formar lâmina basal, depois vai ter a migração de células endoteliais que vão formar o endotélio. Então, essas fendas, elas vão ter a característica de um vaso, só que vão ser vasos menores no meio desse trombo. Então, aqui a gente consegue visualizar bem a formação dessas fendas, né? Elas interrompem a continuidade. Aqui também os fibroblastos que estão secretando aqui matriz. Então, nesse caso, a gente visualiza um trombo mural que está presente na artéria, que está firmemente aderido à parede do vaso, que tem ainda esse material eosinofílico típico do trombo, mas que já está passando por um processo de organização a partir da fendalização. Então, que está tendo secreção de tecido conjuntivo, que vai formar a lâmina basal, e que está tendo aqui a interrupção do trombo pela formação dessas fendas, que vão servir como vasos, entre aspas, que vão permitir a passagem do sangue e vão tornar esse vaso menos obstruído. Portanto, organizando as ideias, né, a gente verifica esses processos, na verdade, acontecendo em todos esses vasos que a gente visualiza. Obviamente que ele está muito mais visível nesse vaso de maior calibre, porque ele já está ali num estado mais avançado, a gente consegue ver essa camada com um aspecto bastante diferente, a gente consegue já ver a formação das fendas, mas, como eu disse, também dá para visualizar isso nos outros vasos. Então, nesse aqui, por exemplo, a gente vê esse material aqui, repleto de fibroblastos. Nesse aqui também, a gente consegue ver o início dessa proliferação. Então, basicamente, o que a gente encontra nos três casos são trombos murais, porque são encontrados na artéria, que estão obstruindo boa parte do lúmen do vaso, mas que estão passando por um processo de fendalização. Obviamente que a gente pode falar desse processo principalmente nesse caso, mas que estão passando por essa fase de organização do trombo, buscando permitir a passagem do sangue. Então, basicamente, é isso que a gente visualiza nessa lâmina.